tu és abençoado pelo teu guia e pelo mestre maior Jesus, né? Todos nós. Fica à vontade, Renato. Minhas irmãs, meus irmãos, então hoje vamos tratar dessa questão que certamente é do interesse de todos nós que somos adeptos da doutrina dos Espíritos, de modo que tudo aquilo que diz respeito às questões éticas, às questões morais, ao melhoramento moral da humanidade, nos diz respeito. Como nós pudemos acompanhar na leitura inicial, os benfeitores espirituais que ditaram o Evangelho segundo o Espiritismo caracterizam o tipo da nossa civilização como uma civilização do ponto de vista moral indiferente, embora haja realizado um notável progresso por força dos empreendimentos intelectuais. Isso nos faz lembrar uma outra questão que tem muito a ver com esta sentença posta pelos Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, que está no Livro dos Espíritos, que é a questão de número 793, quando Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais quais os sinais que identificam uma civilização completa. E os espíritos respondem que uma civilização completa se caracteriza pelo seu progresso moral. E explicam, em outras palavras, que todo o nosso progresso realizado, desde a invenção do machado de pedra até as viagens interplanetárias, as explorações das galáxias, que hoje a tecnologia nos permite fazer, isso apenas nos identifica como um povo esclarecido, mas não como uma civilização completa. Porque hoje podemos estar mais bem aparelhados do que os nossos ancestrais, mas dele pouco nos diferenciamos no que diz respeito às questões morais, ou seja, ainda nos caracterizam vícios multimilenários, de sorte que a nossa é uma civilização esclarecida, mas não uma civilização cristã, não uma civilização efetivamente fraterna, guiada pelo signo da verdadeira caridade, da verdadeira fraternidade. Então, é basicamente sobre essas questões que nós gostaríamos de refletir, a fim de podermos, de forma mais fundamentada, refletirmos sobre não somente a nossa condição individual no nosso planeta, mas da coletividade a qual nós fazemos parte. Porque, a rigor, nós não decidimos por nós mesmos, de forma soberana. Somos afetados por uma série de influências históricas, culturais, que de alguma forma nos conformam, nos condiciona a uma maneira de ser, a uma maneira de escolher, a uma maneira de gostar, a uma maneira de pretender, a uma maneira de sonhar. Então, tanto quanto é importante refletirmos sobre a nossa individualidade, é importante também refletirmos sobre a nossa coletividade, para que não sejamos
demasiadamente massificados, ou seja, feito pelos outros, feito pelas circunstâncias, mas que possamos, a partir dessas reflexões, ter consciência de uma certa autonomia, para que não venhamos a sermos uma espécie de marionete da força das coisas, da força dos acontecimentos. Então, sigamos em nosso raciocínio. Na questão 893 do Livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais respondem a seguinte questão proposta por Allan Kardec. Allan Kardec diz: qual a mais meritória das virtudes? Qual a mais meritória das virtudes? Ou seja, qual a mais importante das virtudes? E os benfeitores espirituais respondem: a virtude, sempre que há uma resistência voluntária ao arrastamento do mal. Ou seja, sempre que nós resistimos à influência do mal, essa prática da resistência já denota a nosso favor a existência de uma virtude. E antes de concluir a sua explicação, eles propõem o seguinte, ele diz o seguinte, ele diz que a mais excelente das virtudes é a caridade desinteressada. Mas antes de dizer isso, ele diz assim: a mais meritória das virtudes, a mais meritória das virtudes é aquela que está pronta para sacrificar o interesse pessoal. Ou seja, aquilo que denota a sublimidade das virtudes é o sacrifício do interesse pessoal. Ainda explorando essa questão, na questão 912, na questão 895, Allan Kardec pergunta assim: qual é o meio prático para vencermos a influência corpórea, a influência da matéria sobre o espírito? E os benfeitores espirituais respondem: praticando a abnegação. Praticando a abnegação. E aí, tentam justificar essa explicação, tomando como exemplo um homem que pode, no decorrer da sua existência, dar provas de excelentes qualidades. Mas uma vez que as circunstâncias coloquem para ele uma situação dele ser provado em seus interesses pessoais, então ele pode sucumbir e com ele tudo aquilo que supostamente seria conquistas morais realizadas. De modo que nós podemos observar nessas questões que os benfeitores espirituais estão sempre destacando a questão do interesse pessoal e da necessidade de praticarmos a abnegação. E o que vem efetivamente a ser a abnegação? Ou seja, é abrir mão da própria vontade, é saber se submeter à vontade de Deus. Claro, no contexto em que estamos abordando das questões morais, das questões éticas. Há um filósofo alemão, Wilhelm Leibniz, extremamente interessante. Ele nasceu em 1646 e desencarna em 1716. Leibniz, ele diz:
Quem compreende que Deus tudo fez da melhor forma possível, o universo para nós, então deve amá-lo. E a forma mais verdadeira, a maneira verdadeira de se amar a Deus é fazendo tudo o que Ele quer, mesmo que tenhamos o poder de fazer o contrário. A partir dessa colocação, Leibniz estende a sua discussão, as suas reflexões, criticando uma postura filosófica que surge no século XVII, na sua contemporaneidade, por um certo teólogo espanhol, Miguel de Molinos, que nasce em 1628 e desencarna em 1696. Miguel de Molinos propunha a seguinte filosofia, a filosofia do quietismo. Como teólogo, Miguel de Molinos ele diz assim: se Deus sabe tudo o que há de nos acontecer, e se tudo o que acontece, acontece pela vontade de Deus, então não há razão para fazermos rogativas, para fazermos penitências, para praticarmos o culto a Deus, porque o que Ele quer é o que há de ser. E Leibniz que criticava essa postura, ou seja, pelo fato de sabermos que tudo o que acontece efetivamente, sendo da vontade de Deus, há de acontecer, e isso não é justificativa para que, diante de tudo o que aconteça, esperemos de forma quietista ou ridiculamente de braços cruzados, deixando que as coisas aconteçam, já que tudo o que acontece, acontece pela vontade de Deus. Essa concepção equivocada, invariavelmente, tem justificado a conduta que se expressa de várias formas. E que, de alguma maneira, na dependência da forma como é colocada, identifica os adeptos de determinadas escolas religiosas. Expressões do tipo, Deus proverá, ou outra, Deus quer, ou então, Jesus está no leme. São expressões cunhadas no momento de testemunho de fé. Abraão, no Monte Moriá, quando vai sacrificar o seu filho Isaque, vai conduzido pela promessa de que, a despeito do que acontecer, Deus proverá. Em razão disso, ele nomeia o monte onde estava imbuído do intento de sacrificar o seu filho Isaque, em conformidade com a ordem de Deus, de monte Deus proverá. Mas só que nós sabemos do enredo da história, está lá no Gênesis, Deus lhe ordena, num segundo momento, que ele suspendesse o sacrifício do seu filho Isaque. Então, ele olha de lado e vê lá um carneiro enganchado na cerca. Então, é aquele carneiro que Deus haveria de providenciar, e lhe bastando aquele momento como o de testemunho de fé. Pois bem, decorrente dessa tradição milenar, surgem essas demais expressões, que são cunhadas, como eu já disse, no momento de testemunho de fé, mas que no decorrer da história, invariavelmente, tem servido para nos acomodar diante das injustiças. Ora, Deus proverá. O que acontece é porque Deus quer. Jesus está no leme.
Mas nós, o que é que haveríamos de fazer? Ora, Leibniz questionava essas questões, questionava a noção que baseia essas questões, e vai dizer assim, como os benfeitores espirituais dizem em O Livro dos Espíritos, de que Deus julga pela intenção, mas que nós, a despeito de não sabermos a rigor a vontade de Deus, qual seja a vontade de Deus, devemos em todas as situações agir presumivelmente em conformidade com a vontade de Deus, conforme seja o nosso poder de julgar as situações, e não ficar de braços cruzados, deixando que o circo pegue fogo. Porque isso é o que configura uma postura de indiferença moral, em conformidade com o que foi lido na abertura das nossas reflexões, na nossa exposição. A nossa civilização se caracteriza pelo progresso intelectual, tanto quanto pela indiferença moral, sendo o progresso intelectual a nossa virtude e a indiferença moral o nosso vício. E não já será a hora de superarmos esse patamar e nos interessarmos de forma mais efetiva e consciente pela sorte dos outros? Já não é hora de nos comovermos, de termos compaixão para com o outro, de nos dispormos em sofrer com o outro? Ou será que a dor que afeta o outro só é importante quando nos chega, quando nos afeta? Lá no início do século, no final do século XIX, no período chamado como neocolonialismo, quando a Europa já como um grande centro capitalista e industrial ensaiava avanços para determinar um outro surto de evolução industrial, que é o da segunda revolução industrial, se ressentia da falta de mercados e de matérias-primas para dinamizar a roda capitalista e, ao mesmo tempo, incrementar as necessidades industriais, a demanda da produtividade. Então, a Europa, os seus políticos, os seus governantes, encontram uma saída para o seu impasse civilizatório, mas uma saída que está radicalmente oposta aos ensinamentos do Cristo. É a época do chamado neocolonialismo. Então eles vão explorar a África, a Ásia, a Oceania e vão engendrar uma série de teorias supostamente científicas, como por exemplo a do darwinismo social, que ganhará cada vez mais foros de legitimidade já nos idos de 1944. Pois bem, o darwinismo social, ele dizia o seguinte: assim como no reino animal sobrevive as espécies mais fortes, os exemplares mais fortes das espécies, e desses que sobrevivem haverão de comunicar suas variações genéticas à posteridade, assim também acontece no mundo humano. Somente sobrevivem os mais fortes, os mais aptos a superar as dificuldades existenciais. Então, na dependência dessas colocações, eles acharam por bem determinar, em conformidade com as suas interpretações teóricas, que existiam raças melhores do que outras, sendo
dentre os mestiços, as raças amarelas, as raças negras, a mais importante é a raça branca, aquela que teria, legitimada pela natureza, a autoridade de se sobrepor sobre as outras. Então, no âmbito dessas questões, se encontrava a justificativa para explorar o povo africano, o povo asiático e os aborígenes da Oceania, da Austrália, da Nova Zelândia e, de certa maneira, da nossa América, América do Norte, América do Sul, os povos aborígenes, os silvícolas, os povos primitivos, autóctones da América do Norte, da América Central, da América do Sul. Mas essa indiferença, enquanto se praticava essa indiferença moral com a sorte desses povos, a Europa, bem aquinhoada em seu progresso artístico, estético, científico, filosófico, vivia a chamada Bela Época. Mas vejam que bela época! Enquanto continentes eram escravizados, explorados, até a exaustão de sua vitalidade, com um grande número de mortes por excesso de trabalho, de fome, de recursos indispensáveis à vida material, a Europa vivia a bela época, a indiferença moral gritante. Não queriam os povos desse continente, supostamente cristãos, com suas Bíblias debaixo do braço ou no púlpito, saber da sorte desses outros nossos irmãos. Mas a consequência dessa indiferença moral, com o passar do tempo, não vitimava apenas esses povos explorados de todo o continente africano, do continente asiático e da Oceania. Com o tempo, essa indiferença moral redundou em prejuízos extraordinários para o próprio povo europeu, que, desabituado à cordialidade, à fraternidade, à amorosidade, engendraram nada mais, nada menos do que a Primeira Guerra Mundial. E é a consequência da Primeira Guerra Mundial que foi a Segunda Guerra Mundial. E ainda hoje, tendo em vista que esses povos explorados ainda hoje não conseguiram se organizar, neles há um grande percentual dantesco de violência que se manifesta nas ondas de terrorismo que avassalam o planeta como um todo e que espalha um clima de medo sobre a nossa civilização. Então tudo isso decorre dessa indiferença moral de cujos prejuízos os benfeitores espirituais já nos alertavam. Fato é que quando os benfeitores espirituais dizem que o sacrifício do interesse pessoal, a prática da abnegação, são os recursos indispensáveis, é a via real para superarmos as dificuldades que vivemos, onde o espírito se encontra submetido pela influência da matéria, sobre a influência corpórea, o que na verdade quer dizer é que nós damos, não obstante todo o conhecimento que temos, conhecimento capazes de nos elevar à condição de anjos, nós damos prioridade às questões que nos igualam aos animais. Isso que os benfeitores espirituais chamam de influência corpórea, influência material, na verdade é da influência animal. E como é a condição do homem animal? É aquele que vive da barriga para baixo, que satisfaz sua fome, que satisfaz suas necessidades sexuais, mas que não pensa
as questões. Como diz os benfeitores espirituais, o consentimento, a obediência é o consentimento da razão, como a resignação é o consentimento do coração. Mas se a pessoa é somente da barriga para baixo, o coração e a mente é zero. A doutrina dos Espíritos nos convoca a vivermos com o coração e com a mente, a fim de percebermos o sofrimento dos outros, a fim de nos libertarmos de nós mesmos, a fim de ascendermos da condição em que nos encontramos para uma situação melhor. Porque somente dessa forma somos capazes de reformar as estruturas morais, as estruturas sociais, as estruturas históricas e culturais do nosso planeta. Alerta-nos os benfeitores espirituais que, por vezes, é preciso o excesso do mal para que possamos sentir a necessidade do bem e das reformas. E então eu pergunto, não é isto que estamos a viver nesses dias de transição? Ainda, por incrível que pareça, o genocídio dos índios, a destruição dos animais e das florestas. E por incrível que pareça, invariavelmente tudo isso legitimado, institucionalizado. E nós, espíritas, o que podemos fazer? Cruzar os braços numa atitude quietista, crente de que Jesus está no leme, ou de alguma forma, presumivelmente, fazer a vontade de Deus? Temos que fazer alguma coisa. Mas o que nós podemos fazer? Formiguinhas que somos, qual a influência que podemos espalhar para apagar esse fogo? Apagar a animosidade que de alguma forma deforma, enfeia, inferniza o nosso planeta. Da nossa influência. Fazer a escolha certa. Agir da maneira mais correta possível. Alertar as pessoas. Não permitir que se normalize, como regra, a indiferença moral. Porque senão disso, haveremos de ser julgados e penalizados pela indiferença moral. Então a prática da abnegação e o sacrifício do interesse pessoal tem muito a ver com a possibilidade de modificarmos as estruturas sociais, as estruturas éticas do nosso planeta. De que forma podemos evitar um incêndio? Somente lançando água sobre o fogo? Não necessariamente. Mas recusando aquilo que pode alimentar o fogo. Se o mundo é de corrupção, não fomentar ainda mais a corrupção. Se o mundo é de violência, não fomentar ainda mais o ambiente de violência. Ou seja, coibir o mal pelas suas estruturas, por aquilo que lhe fomenta a existência. Quando eu vinha para cá, eu estava escutando um vídeo, a Auricélia estava escutando um vídeo na internet do Dr. Laí Ribeiro, né? Muito conceituado internacionalmente, e são vídeos extraordinariamente úteis a todos nós. E eu recomendo, né? Não sou ninguém não, mas estou recomendando. Então, ele dizia o seguinte, pelo menos foi até onde eu pude prestar atenção, né? Ele diz, veja um peixe desenvolve um tumor hepático,
E aí você pega o peixe, extrai o tumor, coloca medicamento, o peixe se recupera e você lança o peixe no mesmo rio. Ora, se o rio está saturado de produtos tóxicos, de metais pesados, o peixe vai desenvolver de novo o mesmo tumor. Então, é um ambiente, às vezes, que engendra a predisposição nossa para a violência. Então, se nós conseguimos, com a nossa postura diante da vida, por onde passarmos, levarmos um pouco da influência positiva que a doutrina dos Espíritos nos permite, então, dessa maneira, aos poucos, nós vamos mudando o planeta. Mas se somos iguais à maioria, que são os elementos comburentes desse incêndio, então a nossa postura é indiferente. E quando Jesus salientava de forma simbólica de que nós somos o sal da terra, é porque nós temos que marcar a diferença onde quer que estejamos. De alguma maneira, não necessariamente pelo discurso, pela fala, pelos aconselhamentos, mas pelo exemplo, modificar o ambiente onde estamos. Somente desta forma haveremos de alguma maneira, modificar as estruturas do planeta em que vivemos. Ainda no Livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais, na questão 785, eles tratam da questão do egoísmo de forma específica, considerando o egoísmo e o orgulho como as duas chagas da humanidade, como aquilo que determina todos os outros vícios morais. E eles dizem que o ambiente, às vezes, torna-se propício para que as pessoas sejam orgulhosas, porque cada um querendo aquilo de melhor para si mesmo, numa atitude egoísta, numa atitude egóica, inibe a predisposição altruística dos outros. De modo que essa leitura, essa reflexão dos benfeitores espirituais nos faz pensar acerca do poder da nossa influência. Emmanuel, o benfeitor espiritual de Chico Xavier, ele diz: nenhum de nós podemos aquilatar, saber até onde vai o poder da nossa influência, mas nós podemos lhe avaliar a qualidade. Então, nós não temos parâmetros para analisar o poder da nossa influência, mas isso pouco deve nos importar. Não somos nenhum popstar para estar medindo a extensão da nossa influência, mas nós podemos avaliar a qualidade da nossa influência, e isso é o que é positivo. Na dependência da forma como agimos, na dependência da forma como vivemos, como pensamos, como escolhemos, como praticamos a nossa vida, nós temos o recurso indispensável para modificar a maneira de ver dos outros. E qual é a maneira mais positiva de darmos testemunho de uma conduta correta, de uma conduta saudável? Não sendo indiferente à dor dos outros. Porque se alguém sofre ao meu lado, e eu discurso sobre ética, mas não me esforço para minimizar o sofrimento alheio, então a minha verbologia pouco poder tem sobre
a mudança das pessoas que possam ser afetados por aquele meu exemplo. Haja visto que todos aqueles que passaram pelo planeta, aqueles que ficaram na história, foram não necessariamente aqueles que muito falaram, mas aqueles que muitos fizeram, aqueles que muito praticaram pela minimização da dor dos outros. Não necessariamente pela minimização de sua dor, mas pela minimização da dor dos outros. E aí são muitos que a história e a nossa memória imortalizou. Os mais próximos de nós, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Peixotinho, Eurípides Barçanufo, e por aí vai, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis. No campo da filosofia, muitos filósofos, no campo da ciência, muitos cientistas. Todos eles que souberam, a despeito de seus interesses, de seu bem-estar, sacrificar a sua personalidade, sacrificar a sua felicidade em benefício da felicidade geral. Francisco Cândido Xavier constantemente era submetido a um trabalho de abnegação muito extenso, muito intensivo por Emmanuel, que lhe cobrava sempre uma atitude muito austera, de muita seriedade, diante de qualquer trabalho que ele tivesse por realizar. Inclusive chegando a criticar o uso singelo do uso de peruca. E aí é quando o Chico diz, não, mano, agora não. Isso aqui, será possível que eu vou ter que abnegar até disso? Até da minha peruca? E aí foi o único momento que ele se colocou contra a vontade de Emmanuel, de alguma forma definindo a sua personalidade, de modo que em nenhum momento a resignação, a submissão de Chico diante do programa de ascensão espiritual que Emmanuel lhe propunha, não estava sob seu domínio. Tudo aquilo que Chico fazia porque estava de comum acordo com Emmanuel, como o bom aluno que vive de comum acordo com o mestre e que sabe a hora de dizer não quando o mestre abusa da sua condição ou quer passar os limites, quer ultrapassar os limites de resistência do aluno. Outro momento, e nós sabemos isso pelos casos e muitos casos narrados sobre a vida de Chico Xavier, em outra circunstância, em outra situação, Chico, com um problema muito grave nos olhos, estava com o olho sangrando. Tal a intensidade daquela crise. E aí ele reclama de Emmanuel, mano, hoje não vai dar para mim ir à reunião de esclarecimento aos espíritos, a reunião mediúnica. E Emmanuel diz, mas por que, Chico? Você não está vendo aqui meu olho sangrando? E aí Emmanuel diz, estou vendo, mas estou vendo que o outro está bom, então você pode ir para o centro. Uma pessoa menos afeita a esse rigor de capacitação espiritual, de ascese espiritual, de crescimento espiritual, achará demasiadamente estranho e pensará até que Emmanuel seja, ao invés de um guia, um obsessor. Ora, você é um obsessor, não é um guia, ele quer o meu mal, quer que eu cegue do outro olho. Mas não era bem isso que Emmanuel queria. Na verdade, tendo em vista a força moral, o poder de determinação de Chico Xavier, Emmanuel lhe exigia tudo aquilo que ele pudesse dar. E para quê? Para mantê-lo na condição de abstinência de si, que é a condição indispensável
para o médio de alta potencialidade, como é o caso de Chico Xavier. A maior antena parabólica de que se tem notícia, a maior antena psíquica de que se tem notícia, diz os estudiosos, diz os biógrafos da vida de Chico Xavier. Então, para ele manter aquela postura de abnegação, para que ele pudesse manter aquela postura de alta potencialidade mediúnica, onde, no auge de sua potencialidade mediúnica, apenas se registrava 15% de animismo, ele tinha que estar nesse exercício constante de abnegação de si, para poder registrar os espíritos. Porque se ele tivesse de cuidar de si mesmo, de forma demasiada, numa atitude narcisista, onde ele se visse como o centro de tudo o que acontecia, então ele perdia a frequência com o mundo espiritual. Então, ou uma coisa ou outra. Ou ele cuidava de si, ou praticava a abnegação de si ao projeto da espiritualidade. E ele optou pela abnegação de si. Então, para que ele pudesse ter se tornado a grande antena psíquica de que o mundo até hoje conhece, ele teve que se submeter a essa postura de abnegação de si. Eu digo isso para que percebamos uma coisa. Porque é que a nossa civilização é uma civilização que se caracteriza como a civilização da indiferença moral. Porque nós somos narcisistas. Porque nós não sabemos praticar a abnegação. Porque nós não sabemos sacrificar o interesse pessoal. Ora, nós somente poderemos nos dizer espíritas quando chegarmos a essa questão, quando cumprirmos a essa exigência. Mas se nós passarmos toda a nossa existência fazendo questões por pontos de vista, por verdades, por questões miúdas, então nós haveremos de nos fechar em nós mesmos e desencarnando, não haveremos de perceber nem nosso anjo da guarda, nem os benfeitores espirituais, nem qualquer um dos espíritos amigos, porque estaremos então fechados em nós mesmos, como o mito de Narciso, que, embevecido com a própria beleza, morreu, se deixou escravizar por si mesmo. Então, que possamos praticar a abnegação, que exercitemos o sacrifício de nós mesmos, para que possamos desenvolver em nós a percepção, a sensibilidade, o sentimento de perceber o sofrimento dos outros, sem que seja necessário a intensificação do mal, das provações, das expiações, para que possamos sentir a necessidade do bem e das reformas. Na dependência do sacrifício pessoal, da abnegação, poderemos evitar anos, décadas, séculos, milênios de provas e expiações. Como se diz, a felicidade depende de nós. Muita paz. Então está aí o convite nas palavras de nosso irmão Irapuã, para que possamos trazer para o nosso dia a dia e começar a nossa mudança. Não precisa ser aquele passo escalado, largo, grande. Começamos pequenininho e aos poucos a gente vai atingindo um todo.